E eu convido você para fechar os seus olhos e focar-se em um corpo de água próximo a você. Poderia ser um oceano, poderia ser um mar, poderia ser um rio, um lago, um córrego. Poderia até mesmo ser um copo de água à sua frente. Nós sabemos que a consciência pode mudar as moléculas de água. Então vamos enviar nossa gratidão e agradecimento para Gaia e a água que ela nos provê. Obrigado, Gaia, pelo belo e ilimitado aporte de água que você nos dá. Nós honramos a sua existência. Nós agradecemos profundamente e oferecemos a nossa gratidão. E é tão simples como estas palavras, e Gaia ouve a mensagem. E agora, vamos continuar a ouvir a mensagem de Cryon. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Parece como se o tema do dia é sobre coisas que talvez possa reestruturar em sua mente, que talvez não foram dadas a você completamente. Há tantas coisas escondidas porque não foram expostas ainda, ou você não está consciente. No entanto, sempre estiveram lá, como uma criança que cresce respirando ar, e então um dia ela estuda o que ela considerava garantido. Ninguém disse a ele ou ela sobre as moléculas que estão no ar, de onde elas vieram e o relacionamento simbiótico com o resto do planeta. Simplesmente era um ar que ela respirava. Há muitas coisas como esta. Eu darei a vocês uma metáfora hoje, e é uma que alguns de vocês, a maioria de vocês, compreenderá e já viram. Vocês também compreenderão conforme prosseguimos. Do que se trata? Eventualmente a metáfora é o que ela significa. Nós fizemos o Círculo dos 12, o faremos novamente hoje. E o que este Círculo dos 12 realmente se trata? É você descobrindo o seu eu maior. Mesmo líderes religiosos, espiritualistas, colocaram Deus em um lado do véu e vocês do outro. E há vários tipos de processos que de alguma forma, então, permitem a você tocar aquela face de Deus de alguma forma, que não é aqui, é depois do véu. E o Círculo dos 12 é uma das primeiras vezes que eu dei a vocês uma metáfora que continua, que tenta mostrar a vocês que na verdade está bem à sua frente, aquele véu. É na verdade a ponte entre você e o seu eu maior, sua alma. Bem, alguns dirão, o que isso tem a ver com o véu entre nós e Deus? E eu direi, a sua alma é parte da fonte criativa, uma parte muito importante. Se você pode tocar aquilo que é a sua alma, você está naquele espaço, que em grande parte está do outro lado do véu. Um espaço multidimensional, aonde como os anjos e guias e o amor do Espírito estão lá, ao seu lado o tempo todo. Nós demos deste exemplo várias e várias vezes, que realmente, verdadeiramente, o Espírito senta-se no seu colo. Mas este não tem sido o paradigma, não é? Deixe-me mostrar algo. Eu quero que você visualize comigo algo que a maioria de vocês já viu. Aquela visualização teria várias caixas alinhadas. Às vezes você verá isso dependendo da sua cultura. Em caixas decorativas que estão alinhadas. Uma menor e ainda outra menor, você abre outra que é menor, você abre uma, a outra. Às vezes é com ovos, que são feitos e manufaturados. Um ovo é grande, você vai, o abre, e há um de cada vez menor. E todos eles são decorativos e são belos. Então visualize isso por um momento.
Porque se você já ouviu, quando você chega ao menor de todos, ele é bonitinho, é divertido. Uau, eu passei por 10 destes para chegar a esse carinha fofo aqui. Eu imagino se ele pudesse falar. Se ele soubesse que estava lá. Então aqui está a primeira parte dessa metáfora. A pequena caixa, a menor de todas, alinhada lá, todas juntas, com todas elas montadas. Aquela pequena caixa é você. Você não tem consciência da caixa, que está ao seu redor, que está na escuridão, é claro. E se alguém dissesse a você que havia uma caixa maior na qual você está, você diria: "Ah, eu não tenho certeza disso. Não tenho certeza de que você está certo. Mas se for, é o véu. E Deus está do outro lado." Então eles dizem: "Bem, não exatamente. Há uma caixa maior ao redor daquela." O que isso poderia significar? Essas caixas alinhadas são uma consciência. Elas são caixas de consciência. E nós dissemos o tempo todo que a maior de todas, aquela que Deus vê, aquela que eu vejo, é o seu eu real. A pequenina é o seu eu alinhado. E aqui está o convite, e sempre esteve aí. Nós queremos que você compreenda que conforme você começa a aceitar aquilo que eu estou dizendo a você, talvez, ao invés do que os outros te disseram ser o limite da sua espiritualidade ou do seu pensamento, está simplesmente rodeado por outra caixa. Nós falamos sobre descascar a cebola da sua realidade, onde você começa a descascar e encontra o seu eu central. E o núcleo e seu oposto. Eu estou falando sobre liberação. Quantos de vocês estão dispostos a dizer: "Querido espírito, se há uma caixa maior na qual eu estou, mostre para mim." E aquela consciência, apenas ela, começa a fazer com que desapareçam as caixas internas. Você pode ter 10 caixas alinhadas e de repente você tem 3, porque você está tão mais consciente do amor de Deus, das ferramentas que você tem como um ser humano, que a energia de Gaia está viva e bem, e que você, na verdade, está no controle da sua realidade. Você acabou de dispensar 3 ou 4 caixas. Agora, uma daquelas caixas é aquilo que foi ensinado a você. Cada uma delas representa aquilo que foi ensinado a você, dizendo o que você é. Não é apenas inacurado. Meus queridos, parte daquilo foi proposital. Parte daquilo foi também o melhor que os humanos tinham naquele momento. Mas todas contam uma história de um grande Deus maior e um seu eu muito pequeno. Aquela parte estava correta, mas sem conexão. Uma parede entre vocês, é isso que foi ensinado a vocês. Se você está envolvido, talvez investido em parte disso, que é os sistemas espirituais organizados do planeta, eles dirão a você imediatamente que você é pequeno. Você não deveria ser capaz de tocar a face de Deus. Você não é digno. E então eles têm vários tipos de regras, que então ajudarão a você a ser digno, merecedor, pelo menos vir até Deus. Você começa a ouvi-los. O que eles pedem que você faça? Se eu dissesse que isso tudo são caixas, estas são caixas que te impedem de ver a maior de todas. E então você começa a fazer com que elas desapareçam. E você chega àquele lugar e você diz: "E se eu pudesse atravessar a ponte maior de todas, a real? E aquela é a alma." Mas agora, deixe-me contar-lhe algo mais sobre essa metáfora, que é mágico, conforme você começa a dissolver as caixas ao seu redor. Você se torna a caixa que está ao seu redor. Você fica maior. Então um conjunto alinhado de 10 torna-se um conjunto alinhado de 5.
porque a caixa que está no meio está começando a dissolver as caixas ao redor. Está ficando cada vez maior. E agora você tem apenas uma. Bem-vindo ao círculo dos 12. Então, se você seguiu isto, aqui está você. Uma caixa muito maior, alinhada em uma outra. A alma do ser humano, que é a maior de todas, e você, aquele que está em 3 dimensões e que você conhece muito bem, mas você está muito próximo e você pode senti-lo. Você dispensou todas as coisas limitantes que foram ensinadas a você. E aqui está você. Atravessar aquela ponte é algo que nós faremos hoje, e nós o fazemos cada quarta-feira, e já fizemos por quase 100 episódios o tempo todo. Esta tem sido a metáfora de você tocando a caixa maior. Mas mais do que tocá-la, o que acontece com você? E eu pintarei uma cena. Quando você cruza a ponte, aquela caixa tridimensional é dissolvida temporariamente. Você precisa viver em 3 dimensões. Isso é quem você é. Mas não significa que você não pode fundir-se com a maior de todas. Ou ir lá a qualquer momento que você quiser, atravessar a ponte, indo de um lado para o outro, descobrindo alguma das coisas mais belas que o Espírito Criador tem para você, banhando-se no amor que sempre esteve lá, sem regras, sem coisas que você tem que fazer para merecê-lo. E você começa a compreender. A cena real, a verdade central real é esta. Deus ama você e criou você com amor e deu você livre-arbítrio para encontrar isto. Não um conjunto de regras que dizem que você não deveria fazer. Não um conjunto de regras que diz que você é indigno. Não um conjunto de regras que diz que você está condenado quando você nasce. Isto jamais foi a verdade central. Isto são os humanos fazendo suas verdades, aplicando-as a você. Isso tudo são coisas humanas, meus queridos. Isto é humanismo, um a um. Punição, recompensa, mal, bem. Todas essas coisas não têm nada a ver com o amor do Criador por você. Então aqui está você, talvez na ponte. Talvez finalmente você compreenda. Aquela caixa maior. É você em aliança com o Criador, sua alma. Esta é a verdade em qualquer momento que você quiser. O Criador tem sua mão estendida dizendo: por que você não vem para aquela caixa maior um instante? Visite sua alma por um instante. E cedo ou tarde, elas se fundem. Então, em cada dia da sua vida, você estará caminhando entre e dentro, até que elas fundem-se juntas. Isto é chamado de ascensão. É aí que você está agora mesmo, no esquema desse planeta. Poderíamos dizer no planejamento que você estabeleceu. Há muito tempo, antes de você chegar aqui. E se tudo isso fosse verdade? Eu quero que você sente-se e sinta esse amor, sobre o qual eu estou falando. Hoje, um pouco mais tarde, nós atravessaremos a ponte e eu te levarei para lá, novamente. E assim é.